Meu nome é Matheus, sou aluno do Instituto Federal Catarinense, campus Camboriú, e esta é uma pesquisa relacionada à bovinocultura de corte, sobre a raça Canchim. Meu grupo sou eu, o Matheus, Alanis Ferreira e Gabriel Venâncio. A origem da raça Canchim remete à inferioridade do gado zebu em relação às raças europeias, principalmente em relação à precocidade e rendimento da carne, e à baixa adaptação do gado europeu ao clima tropical e, consequentemente, baixa produtividade. Então, com isso, observou-se a possibilidade de realizar um melhoramento genético sobre os bovinos brasileiros, e assim dar vida a uma raça totalmente adaptada às condições do país, capaz de gerar lucros tão altos como as raças europeias em ambientes de clima temperado. O Canchim foi originado a partir do gado charolês, uma raça europeia. Ela foi escolhida por ser uma raça com bom rendimento, especializado em corte e com boas condições de adaptação às condições brasileiras. Mas também contou com a contribuição de raças zebuínas, como a Indo-Brasil, Guzerá e a Nelore. Destas, a Indo-Brasil se destaca por estar presente em grande número e bons preços no país, quando comparada às outras. A raça de gado Canchim é uma raça sintética, é também denominada como raça composta. Uma raça sintética é formada pelo cruzamento entre animais das espécies B. taurus e B. indicus, ou seja, os criadores produzem uma nova raça por meio da junção de duas diferentes. Portanto, essa nova espécie não surge de maneira espontânea, não ocorre de forma natural. Há uma interferência humana decisiva que propicia o seu desenvolvimento. Foi percebido que o gado zebu era inferior em relação às raças de gado europeu, principalmente quanto ao rendimento da carne. No entanto, poderia ser aprimorado geneticamente. O resultado foi o gado Canchim, que se adapta melhor ao nosso clima e às nossas pastagens. Aparência. O Canchim é um animal de porte médio, de modo geral. Sua forma é cilíndrica, com certo volume na parte traseira. Sua pelagem pode ser vermelha, cinza ou branca. Seus pelos são curtos e normalmente brilhantes. As orelhas são de tamanho médio e seus chifres são ovais. Além disso, seu pescoço tem um comprimento médio e seus cascos possuem uma ótima base, podendo ser escuros, claros ou rajados. Há poucos anos, o padrão racial da raça foi revisto, visando enquadrar cada vez mais o Canchim dentro dos principais requisitos da moderna pecuária de corte: precocidade no ganho de peso, precocidade na maturidade sexual, precocidade no acabamento da carcaça. Como consequência, também foi introduzida a obrigatoriedade da medida de circunferência escrotal para registro dos machos. Como é sabido, o tamanho da circunferência escrotal tem alta correlação com o ganho de peso e maturidade sexual dos filhos machos e fêmeas do reprodutor. No mesmo caminho do padrão racial, mais e mais o regulamento de exposições tem procurado selecionar reprodutores voltados para as características de precocidade. Destaca-se a exigência de certificado de prenhez para as fêmeas antes de 21 meses de idade e exame andrológico para machos antes dos 18 meses de idade, como condição obrigatória para a participação dos animais nas exposições por toda a sua vida. Exigências estas em que a raça Canchim foi pioneira entre todas as raças. Em relação às raças zebuínas, a raça Canchim produz a mesma quantidade de bezerros. A diferença entre as raças acontece no peso. O Canchim é mais pesado. Desta forma, possui uma qualidade maior. Porém, quando comparamos com as raças europeias, os bezerros possuem o mesmo peso. Neste caso, a diferença se dá na quantidade, que é maior na produção do boi Canchim. Cruzamento. Canchim com Nelore alude ao cruzamento de touro Canchim com fêmeas Nelore. Assim, os produtores criam uma raça com desempenho superior ao gado de origem europeia. O peso da carcaça no abate é maior. Por exemplo, a idade de abate é reduzida para 6 meses. Também se observa melhor rendimento da carcaça e, sem dúvida, melhor qualidade da carne. Mercado de gado Canchim no Brasil.
Com a disseminação da prática do cruzamento industrial, outra forma de se referir às raças sintéticas ou compostas, mais pecuaristas se interessaram em investir nesse tipo de gado nas últimas décadas. Os resultados positivos que essa espécie de gado proporcionou aos primeiros produtores foram um fator de influência. Outro fator a contribuir para o aumento do interesse foi o incentivo de instituições como a Embrapa, por meio de seus programas de aperfeiçoamento genético de gado. Ajudou muitos produtores a aderirem a esse movimento. Estudos científicos e da tecnologia empregada na área beneficiaram o movimento. Este interesse não parou de crescer nas últimas décadas e a criação de canchim acompanhou este ritmo. O gado canchim teve início no estado de São Paulo e por algum tempo ficou restrito à região. No entanto, não demorou muito para se expandir a produtores de outros estados. Atualmente se encontra criação de canchim em Minas Gerais, Paraná, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Bahia e Rio de Janeiro. Potencial do gado canchim. A ABCCcan fez um mapeamento de regiões onde o gado canchim tem oportunidade de crescer. A principal característica dessas fronteiras é a temperatura elevada. Algumas dessas regiões são Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Acre, Pernambuco, Pará, Paraguai, Colômbia e Equador. O total de rebanhos da raça canchim verificado em território nacional, esse levantamento foi feito em 2018, é de 50, o número associado da ABCCan. Esses dados mostram que, apesar da expansão da criação de gado canchim no Brasil nas últimas décadas, certamente ainda há muita oportunidade de crescimento. Portanto, é um mercado promissor. O produto é muito vantajoso em termos de produção e lucro, conforme as características que verificamos anteriormente. É um animal produzido pensado para superar as principais deficiências das raças de gado tradicionais em nosso território. O cruzamento industrial conta ainda com o apoio de órgãos governamentais que visam incentivar mais esse tipo de produção. O país conta com solo rico e clima adequado, com várias regiões que ainda não trabalham com esse tipo de produção pecuária.